Vamos lá, então. Hoje, pela graça de Deus, mais uma vez, a Té vai trazer para nós um estudinho. E aí eu queria orar para a gente iniciar. E aí depois eu passo a palavra para a Té. Tá bom? Vamos orar então, irmãs. Glorioso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, como Tu és bom. O Senhor nos dá tanto, ó Pai, tanto, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir, ó Pai, termos esse modo, ó Pai, de nos reunirmos, mesmo que online, mesmo que à distância, e temos também esses livros à nossa disposição, Pai, livros que vão nos confrontar, vão mostrar os nossos pecados e vão apontar para Ti, Senhor, para Cristo Jesus, ó Pai. Obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado por cada irmã, Pai, que está participando, nós que verão esses estudos depois. Obrigada, Senhor, e que o Senhor possa agir em nós, ó Deus, quebrando, ó Pai, os ídolos do nosso coração, nos mostrando, ó Pai, que realmente, ó Pai, a Tua graça é melhor que a vida, Pai. Tudo, ó Deus, que o Senhor tem para nós é muito, muito mais, muito melhor do que as propostas do pecado, Pai, que insistem em mentir para nós, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, capacita a Stephanie, Pai, também a todas nós a participarmos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Deixa eu só admitir aqui a dona Norma e a Andressa. Vamos lá, Té, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Graça e paz, irmãs. Vocês estão me ouvindo bem, né? Imagina. Tudo bem, né? Então tá bom. Eu, particularmente, eu adoro os estudos online. Acho que é uma ótima maneira de tomar café da tarde e ouvir conversa boa. Mas, enfim, irmãs. Então, só para lembrar o que a gente viu no capítulo 4, na semana passada, né, com a irmã Camila, nós vimos que a adoração ela está ligada ao amor. Vimos também que o Espírito Santo efetua tudo em nós. Ele faz muito por nós e faz tudo em nós. E a Elise nos chamou também no capítulo passado, a sempre que necessário, voltar a este capítulo para encontrar conforto, sabendo que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o efetuar. E que o maior interessado da nossa santidade é o próprio Deus, né, irmãs? Então, só antes de começar, eu gostaria de distribuir alguns versículos para já deixar no jeito já. Como eu estou no celular, não consigo ver todo mundo aqui. Mas eu vou pedir, então... A Dani tá aí, gente? Eu não estou conseguindo ver. Acho que não, né? Então tá. Tamar, você pode deixar aberto Provérbios 14, 12? Sim. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Isso. A Maria Marcos, tá aí? Acho que não também, né? Não tem problema. Tamires, então você abre Provérbios 1, 32. Provérbios 1, 32. Marina, quero doce. Você abre 1 João 2, 17. 1 João 2, 17. Annelise, você abre para mim 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Tá bom? Tá entrando agora, tá, Té? Oi? A Dani tá entrando agora. Ah, não, tudo bem. Aí a Tamar ficou com Provérbios 14, 12. Então tá bom, irmãs. Então vamos começar. Então agora o capítulo 5, Melhor que a Vida. A autora ela começa trazendo para nós a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que, diante do perigo de morte, ficou evidente o que era de grande valor para eles, que diante da provação, eles demonstraram convicção naquilo que criam. Se para eles viverem, eles tinham que pecar contra Deus, então viver não era uma opção para eles. Eles não tiveram nenhum receio de ser direto na resposta ao rei. Muito pelo contrário, eles estavam decididos a sofrer, a terem que pecar contra Deus. Eles não temeram a ira do rei. Por quê? Porque eles tinham um olhar fixo naquele que é invisível. O José Bessa vai dizer que as nossas reações demonstram mais de quem somos do que nossas ações pensadas e calculadas. E esses jovens responderam com prontidão: se para viver é necessário isso, então fica sabendo, rei,
que preferimos morrer. Eles sabiam que Nabucodonosor podia apenas machucar a carne deles, e depois disso nada podia fazer. Eles sabiam que seguir os mandamentos de Deus era melhor que a vida, que não valeria a pena seguir como os antepassados deles e pecar contra Deus, né? E a nossa vida, irmãs, ela deve seguir esse mesmo princípio. Se para eu ter tal coisa, seja qualquer coisa em nossa vida, um novo emprego, um curso, ou até mesmo obter a obediência de nossos filhos, ou qualquer outra coisa, eu tenho que pecar contra Deus, então essa coisa não deve nem ser uma opção para nós. O Matthew Henry, comentando essa história, ele vai dizer que aqueles que querem evitar o pecado não devem nem ao menos negociar com a tentação. E essas situações que acontecem em nossas vidas vão revelar o nosso coração. Muitas vezes eu posso dizer com a minha boca que Deus é melhor que a vida, mas na primeira situação difícil, Deus já não é tão bom assim para mim. Então, a nossa vida ela vai demonstrar do que está cheio o nosso coração, se está cheio de desejos vazios ou cheio do próprio Deus. Será que nós podemos dizer que Deus, o nosso relacionamento com Deus, é a nossa maior fonte de alegria e contentamento? Será que podemos dizer, junto com o salmista, no Salmo 119, 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado? Amo os teus mandamentos mais do que o meu sono, mais do que todo o conforto do mundo? Quando algo está para ser tirado de nós, irmãs, ou não temos aquilo que desejamos, Deus, acima de tudo de pior que possa acontecer, deve ser a nossa única fonte de alegria e contentamento. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus demonstrou quanto ele valorizava o Pai mais do que qualquer prazer momentâneo do pecado. Por causa da alegria que lhe estava proposta, irmãs, ele pôde suportar as aflições, suportar o abandono dos amigos, suportar os açoites e até mesmo a dor de morrer em uma cruz. Jesus sabia que só existe alegria em viver em conformidade com a lei do Senhor, que o prazer do justo está na lei de Deus, como diz o Salmo 1. E eu também pensei em outra pessoa da Bíblia, como Moisés. Moisés, de um lado, os prazeres do Egito, e de outro, a alegria de pertencer a Deus. E como vemos em Hebreus 11, 25 e 26, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. E um fato comum entre os heróis da fé é isso, que a semelhança do nosso Senhor Jesus, eles estavam dispostos, se preciso, a entregar a sua própria vida para fazer aquilo que agradava a Deus. Eles amavam a justiça e odiavam o pecado, assim como seu mestre. Eles tinham, como o Salmo 48 diz, grande prazer em fazer a vontade de Deus. E o que muitas vezes nos impede de nos alegrar em fazer a vontade de Deus, ou de crer que realmente a verdadeira felicidade só existe em Deus, é que ainda damos crédito para a conversa da serpente. Ainda nos questionamos, será mesmo que é feliz o homem que teme a Deus e que se compraz nos seus mandamentos? E como a Elise nos diz, nós devemos abandonar essa ilusão de que é possível obter qualquer tipo de felicidade verdadeira longe de Deus. Mas talvez a gente possa pensar assim, mas existem ímpios que vivem uma vida tranquila sem Deus. Mas isso, irmãs, é uma grande ilusão. É como se Deus só os estivesse os engordando para o dia do abate. De fato, como o Salmo 73 nos diz, existem ímpios que vivem uma vida tranquila sem Deus, mas isso só servirá de peso de condenação para eles. Eles usufruem de todo o bem de Deus e desprezam o seu Criador. Um minuto no inferno vai fazer o ímpio se esquecer de toda a alegria que, por misericórdia de Deus, ele pôde usufruir aqui na terra. Peça a Deus um coração que ama obedecer a Deus, que ama fazer a vontade de Deus, para que você possa dizer, como Asaf diz no Salmo 73, a quem tenho eu no céu, senão a ti, ó Deus, e na terra eu nada mais desejo além de estar junto a ti, ainda que a minha carne, o meu coração dê fim, o Senhor é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. E muito diferente de Jesus, né? Nossos primeiros pais desprezaram totalmente a alegria que estava diante deles, né? Eva acreditou que seria uma coisa boa ser igual a Deus, ser melhor que Deus, na verdade, né? E a Elise nos diz que as nossas escolhas são baseadas nisso. No que vai ser bom para mim?
como isso vai me beneficiar, né? O que vai ser mais, isso vai ou não me trazer algum prazer. Então, nós escolhemos desobedecer a Deus porque julgamos que isso ou aquilo ia trazer algum benefício para nós, que tal coisa seria melhor do que obedecer a Deus. Como vimos na página 74, no capítulo 4, nós nos satisfazemos com misérias, com o prazer transitório do pecado, né, irmãos? E o pecado ele chega dessa maneira, com a aparência de bom, de que vai ser bom para nós, mas na verdade é morte. O que está escrito, Tamara, em Provérbios 14, 12? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Exatamente, irmãs. Então, cada pequena escolha que tomamos, desde a mais simples durante o dia, a mais importante, deve ser baseado o quê? Em como isso vai glorificar a Deus, e assim eu vou me deleitar mais nele. E essas escolhas vão deixar evidente o nosso coração, como foi dito na página 58, no capítulo 3. E hoje em dia o que vemos no mundo é o quê? O lema é, siga seu coração, faça aquilo que te dá aquela sensação de bem-estar. Mas o que está escrito em Provérbios 1, 32? Agora eu não lembro com quem que eu deixei. Tamires. Oi, Provérbios 1, 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Exatamente. Então, se sentir bem não significa necessariamente que você está nos caminhos do Senhor. Na verdade, pode necessariamente significar o contrário. Os dois exemplos que a Elise nos dá se encaixam perfeitamente nesse provérbio. Parece que você descansar e não se exercitar vai ser uma coisa boa. Parece que se suicidar é a melhor alternativa, mas na verdade só está te levando para a perdição. Então lembre-se do que Deus nos diz, irmãos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto é o que Deus nos diz. Portanto, quando nós tivermos que tomar alguma decisão, nós devemos nos questionar. Será que eu estou tomando essa decisão baseada em quê? Por que eu estou pensando desse jeito? Será que eu estou me enganando e, na verdade, isso não agrada a Deus e, no final, não vai me trazer nenhum tipo de felicidade? Nós devemos nos perguntar isso durante todo o dia, desde as questões mais simples à mais importante, irmãos. E quando eles vai nos dizer, né? Quando ouvimos essa palavra felicidade, muitas de nós ficamos meio que com o pé atrás, por achar que ser cristão e ser feliz são coisas opostas, quando na verdade não é. O puritano William Gurnall, acho que é assim que diz o sobrenome dele, declarou na página 96, como diz: ver um homem perverso alegre e um cristão triste é igualmente impróprio. Então, o ímpio, ele não tem motivos para se alegrar. Porém, o cristão, ele está cheio de motivo para se alegrar no Senhor. Por exemplo, irmãs, pensem só, nós não merecíamos e Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, o Filho de Deus, intercede por nós sem cessar. Ele cuida de nós, inclusive até mesmo nossos familiares ímpios, de dia e de noite. Como se não bastasse e outras coisas mas ele ainda preparou um lugar para estarmos com ele quando morrermos junto a ele, irmãs. Então, quando nós não buscamos nos alegrar em Deus, com certeza, certamente nós estamos buscando nos alegrar longe de Deus. Mas por que para ser verdadeiramente feliz, antes precisamos ser santos? Porque se você não tiver um coração que ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia, as coisas que tornam um cristão feliz não farão a menor diferença para você, irmãos. Mas se ainda acreditamos e podemos obter algum tipo de felicidade longe de Deus, saiba que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento, como diz em Eclesiastes diversas vezes. E é interessante observar o livro de Eclesiastes, né, irmãs? Quando a gente lê bem atentamente, a gente percebe que Salomão pegou diversas partes da vida humana, diversas questões. Então, se a sua meta de vida é adquirir sabedoria, é vaidade e correr atrás do vento. É ter prazer, é ter riquezas, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. E para o mundo, nós buscarmos esse tipo de alegria que provém de Deus é prova evidente de perdição. Mas para vós, para nós, é prova evidente de salvação. E o que está escrito em 1 João 2,17? Marília. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
Exatamente, irmãs. E qual é a vontade de Deus? O que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3? 4:3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Exatamente, é a nossa santidade, irmãos. Então, o objetivo de Deus é que a cada dia possamos ser cada vez mais parecidas com Cristo. Mas será que nós estamos experimentando que essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós? Ou estamos considerando felicidade aquilo que não é felicidade? Na página 98, a Elise vai nos dizer que é possível buscarmos a Deus sem ter a sensação de estarmos perdendo nada importante deste mundo, irmãs. 1 Pedro 3,14 vai dizer também que mesmo que venhamos a sofrer por praticar a justiça, nós seremos felizes. Jesus diz também que neste mundo nós teremos aflição, porém tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O cristão, ele é o único que, em meio ao caos do mundo, ainda pode se alegrar no Senhor. Por quê? Porque a nossa felicidade, a nossa alegria não está baseado nas coisas, ou naquilo que temos, ou que não temos, ou nas circunstâncias, mas sim no próprio Deus, irmãos. E isso faz toda a diferença. E a razão pela qual descumprimos o primeiro mandamento é exatamente essa, porque muitas vezes temos desejos em nosso coração e a nossa fonte de alegria não é Deus. Consideramos que Deus, mais alguma coisa é necessário para a nossa felicidade. Na página 98 e 99, a Elise nos dá alguns exemplos. Mas pense em outros também. Deus, é muito bom ter Deus, mas se eu não tiver filhos, então Deus já não é tão bom assim. Ter Deus é ótimo, mas se eu não casar, minha alegria não está completa. Ter Deus é maravilhoso, mas se eu tivesse uma saúde melhor, eu acho que eu poderia glorificar mais a Deus. E o capítulo 5, ele termina dizendo que mesmo que as nossas propensões pecaminosas sejam porque passamos alguma coisa no passado, Deus, por seu Espírito, nos capacita a viver acima dessas circunstâncias, irmãs, porque nós não somos mais escravas do pecado, né? Lembrem de Sadraque, Mesaque, de Abednego. Também lembrem, irmãs, recordem de Daniel, de Timóteo. Eles não tiveram pais que foram grandes exemplos assim de cristãos. E o local onde eles estavam não era o mais propício para um crente, mas mesmo assim, eles foram capacitados por Deus a viverem de modo sobrenatural em uma geração corrupta que é contra Deus. E peça ao Senhor, irmãs, depois de tudo isso, peça a Deus um coração que ama fazer a vontade de Deus, que o seu prazer venha estar na lei do Senhor, que Deus seja melhor para você do que a vida, que você possa o desejar mais do que qualquer realização que você possa ter aqui nessa terra. Se a sua fonte de alegria for o próprio Deus, ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque esses desejos serão todo para a glória de Deus, irmãs. Então, à medida que eu fui lendo esses capítulos e também os demais, eu vi o tanto de informações preciosas que estamos aprendendo, sabe? Eu lembrei daquele versículo que fala que daquelas mulherzinhas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, irmãs. E cada uma de nós possa, à medida que vai passando as semanas e vamos ouvindo essas verdades e conhecendo mais o nosso próprio pecado e conhecendo mais da grandeza de Deus, que possamos realmente haver mudança em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações e correr para aquele que pode realmente nos livrar de todo pecado e o maior interessado nisso. Então, basicamente, o capítulo 5 foi isso, irmãs. Amém? Amém, Té. Amém. Muito bom. Sintetizou bem, né? E é como você falou, traz bastante verdades preciosas, né? Bastante informação, né? Todas as coisas que ela coloca aqui, né? Essa questão de ser precioso, né? Os exemplos que ela dá do pecado aqui, eu achei fantástico, né? Essa ideia de que a proposta do pecado sempre ela tem essa ideia de que é o melhor para mim naquele momento, né? É o que vai me fazer mais feliz. É fantástico, irmãs, mas eu vou deixar vocês comentarem agora, e aí depois eu posso comentar mais alguma coisinha, até pode falar novamente se quiser. Eu só queria antes encorajar as irmãs que dificilmente falam, aquelas irmãs mais tímidas, né? Encorajar para que as irmãs possam falar, né? Nós estamos aqui diante de irmãs que estão na mesma caminhada, na mesma
a grande maioria aqui na mesma igreja, então a gente se conhece, a gente sabe que não é fácil essa nossa vida, né? E quanto mais a gente puder compartilhar, sempre serve de edificação umas para as outras, tá bom? E aí as irmãs que às vezes ficam com vergonha de falar, mas eu vou deixar para outra falar. Pense se todo mundo pensasse como vocês. Então, é uma das coisas assim que eu aprendi com o pastor William, que vira e mexe eu retomo isso na minha mente, né? Pensa, se todo mundo assumisse esse comportamento que você faz, que você tem, né? Como que seria? Então, se eu sou muito tímida e falar, não quero falar, eu não sei o que lá. Imagina se todo mundo fizesse dessa forma, né? Não teria sentido a gente estar aqui. Então, a irmãzinha Stephanie se preparou, orou de maneira especial para poder trazer esse resumo do capítulo para nós. E nada mais justo da gente poder trazer esse feedback para ela, né? E conversando aí sobre o capítulo, tá bom? Então, as irmãs que estão meio paradas, que faz tempo que não comenta, por favor, comentem aí, tá bom? Podem começar. Gratidão. Posso começar, então? Então, achei bem interessante aqui logo no começo. Na verdade, ela já vem falando ao longo dos capítulos, né, sobre a ação do Espírito Santo, né, de mover o nosso coração a amar mais a Deus do que qualquer ídolo que a gente venha criar, né? E é impressionante que ela dá essa ênfase aqui na página 89, ela fala assim, logo no comecinho, o Espírito Santo pode tornar Deus seu maior tesouro. Ele influenciou Agostinho a escrever, a felicidade do homem é o próprio Deus. E na leitura do Antigo Testamento, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, de pensar na ação do Espírito Santo, porque não é tão clara, né, como no Novo Testamento. E aí, lendo aqui em Miqueias, capítulo 5, 4, ele fala assim, sobre uma advertência que Deus tem dado, né, ao povo sobre a idolatria e sobre como ele viria de juízo sobre o povo, e ele fala assim, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. E aí ele fala no versículo 8 do capítulo 3, graças ao poder, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E é impressionante como que o poder do Espírito Santo, se ele não estiver presente, já que os nossos ídolos aparentemente não são materiais, né? Não são estátuas, como muitas vezes a gente vê essa descrição no Antigo Testamento, não são pessoas, né? São ídolos mais invisíveis, né? A gente tende a negligenciar, né, esse poder do Espírito Santo, né? E de nos sujeitar a ele, né? E é incrível como ela dá essa ênfase, né, essa atenção ao trabalhar do Espírito Santo, desde o capítulo anterior, ela vem falando sobre essa ação interna, né, de o Espírito Santo nos mover a amar a Cristo, né, de nos fazer ir em direção a Cristo, né? E não basta, é como se não bastasse se o próprio Jesus nos chamasse, né? Deus foi tão perfeito que ele manda o Filho nos chamar, né? Mas também ele age internamente para nos atrair e responder a esse chamado de abandonar os nossos ídolos e amar ele mais do que tudo, né? E quando a gente passa esse conflito interno, né, de desobedecer a Deus, a gente sempre percebe essa dualidade, né, do Espírito Santo nos guiando para amar a Cristo e abandonar os nossos ídolos, ou a gente abraçar os nossos ídolos e rejeitar aquela ação do Espírito Santo na nossa consciência e no nosso coração. Eu achei impressionante que o Espírito de Deus é muito fundamental, né, nesse trabalhar a respeito da idolatria, né? Se ele não trabalhar internamente, como ela coloca o nome do livro, né, Ídolos do Coração, se não for um trabalhar interno, mesmo que a gente lesse toda a palavra de Deus, Deus nos chamasse a crer, sem esse trabalhar interno, a gente ainda assim não veria valor em Cristo e os nossos olhos não veriam
beleza no Senhor e nem seríamos atraídos para abandonar os nossos ídolos, né? Amém, Tamara. Essa questão do Espírito Santo, ele trabalha, inclusive, para trazer essa felicidade ao nosso coração, né, Té? Se não fosse, como você falou, se não fosse isso, não teria sentido nenhum. A gente jamais sentiria alegria por obedecer a Deus, né? Graça e paz, irmãs. Estão me ouvindo? Ok. Aqui na página 97, ela cita o Thomas Watson, né? Sobre a alegria, né? A felicidade, de buscar a felicidade em Deus. Sabe, a notinha de rodapé aqui embaixo, que na verdade é uma notona, ela escreve assim, né? Que Thomas Watson tem um livro que chama Os 10 Mandamentos. Será que tem esse livro em português? Mas não é isso que eu ia falar, não. Olha só, ela fala o seguinte, né? Que Thomas Watson fala o seguinte, que Deus é o bem supremo. E no bem supremo deve haver possibilidade de deleite. Ele deve ter algo delicioso e doce, em que possamos sorver os puros confortos essenciais que nos arrebatam de prazer, mas em Deus. No caráter de Deus, há certo dulçor que fascina, ou melhor, extasia a alma. Vocês conseguem imaginar isso? Esse deleite deve ser algo muito mais do que esses momentos que nós, desse prazer, a gente sente, não sente? Assim, quando estamos em comunhão, quando estamos numa conversa sobre o Senhor, sobre aquelas conversas que a gente tem na igreja, né? Vocês já perceberam como é maravilhoso? Como a alma da gente fica, sabe? Alegre. E já imaginou esses momentos, assim, durante um bom tempo? E ela fala que isso é possível, mas, no caso, né, o puritano falando, apenas se somos santos, né? Então, você já imaginou um bom tempo a gente vivendo isso? Porque quando a gente está assim, numa paz, numa comunhão com Deus, onde o pecado está sendo mortificado, aí a gente sente aquela alegria maravilhosa, né? E eu, pelo menos eu, fico morrendo de medo, pensando, ai meu Deus, tomara que eu não peque tão logo, que eu não perca isso, sabe? Porque é tão maravilhoso. Então, isso tudo vai ser muito melhor, claro, né? Vai ser indescritível lá no céu com Cristo. Mas aqui, será que nós, ainda aqui, passaremos por esses momentos, assim, de ficar durante grandes períodos, sabe? Sentindo essa felicidade mesmo, porque essa é a verdadeira felicidade, né? Essa felicidade que a gente sente com os deuses que a gente levanta para nós mesmos, não é felicidade de verdade. Mesmo aquela felicidade com a nossa família, ainda não é a verdadeira, né? Apenas em Cristo isso é verdadeiro, isso é real. É como essas outras coisas, é como se tivéssemos vivendo uma ilusão o tempo todo. Sabe? Quem já assistiu o filme Matrix? Tudo lá é de mentira. A vida real lá é mentira. O real mesmo é aquela outra vida, né? Então, aqui, a felicidade, quando a gente sente isso, por exemplo, ela fala sobre quando a gente busca a felicidade nas compras, né? Porque eu já passei por isso. A gente sente prazer mesmo, né? Não sei, acontece alguma coisa no cérebro que te deixa muito feliz quando você compra coisa nova, mesmo que você não precise. E outros prazeres. Eu, por exemplo, já estava falando com as irmãs durante a semana sobre os livros de romance que eu gosto de ler. Eu sinto prazer nisso. Eu fiz as minhas anotações aqui, né? Então, eu queria saber, assim, será que nós poderemos sentir essa alegria toda, essa felicidade verdadeira aqui, ainda que por um tempo maior, sabe? Assim, eu fico maravilhada quando estou com vocês, quando estou lá na igreja com aqueles momentos de... Fico ansiosa por eles. Mas eu queria me lembrar disso, irmãs, quando eu estivesse desanimada, entendeu? Triste, ou então quando o pecado estivesse me assediando e eu estivesse tentada. Eu queria me lembrar disso e, sabe, para que eu buscasse essa felicidade sempre. É só isso. Nossa, é maravilhoso isso, né? Porque acho que o único que teve essa alegria aqui
completa realmente foi só Adão e Eva, né? Porque depois da queda, o nosso coração ele anseia por essa felicidade. É por isso que o mundo busca alegria em outras coisas que não é Deus. Então aqui nós sentimos essa pontinha de felicidade com os irmãos, com os crentes, com a família da fé e tudo mais, né? Com tudo que Deus provê para nós. Mas isso é só a cerejinha do bolo. A gente ainda não tem o bolo completo. Só realmente quando estivermos completamente com Deus no céu, né? Aí sim a nossa alegria vai estar completa. E o fato da gente ansiar por isso é justamente para que a gente possa orar cada vez mais. Maranata, vem, Senhor, porque eu quero ter essa alegria completa, eu quero ser um com o Senhor, né? Isso é maravilhoso. Fico pensando também na alegria e na felicidade de Jesus aqui também, né? Como ela fala, né? O Senhor se alegrava em obedecer, em fazer a vontade do Pai, mesmo não sendo algo, por exemplo, né? Quando ele sabia que já ia ser oferecido, né? Em sacrifício, mas obedecer a Deus é algo assim que traz esse fruto doce, né? E eu fico imaginando Deus, porque somente Jesus, né? Porque a gente, por ter a natureza caída, a gente fica cocheando muitas vezes, né? Em dois pensamentos, na alegria, né? Como de fato o salmista no Salmo 73, né? Que tem obedecido a palavra, mas ao mesmo tempo contempla o ímpio e fala, sabe, aquela pontinha de inveja, aquela coisa assim, aí o Senhor vai e retoma a sanidade e fala, não, é momentâneo, se atente ao fim deles, né? Então, acho que a gente vai viver nessa luta aqui na Terra, né, entre lá e cá, lá e cá. Aqui são as duas naturezas, né, guerreando entre si, mas eu fico imaginando como Deus, né, Cristo encarnado, assim, obedeceu de maneira tão plena, ampla e se alegrou no Senhor, né? Eu fico imaginando, inclusive, ele quando criança, né? Imagina Cristo enquanto criança, enquanto jovenzinho, né? Ele no meio dos pecadores, meu Deus do céu. Eu fico imaginando ele olhando assim, falando, olha, 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 né? Porque assim, não há humilhação maior do que Deus se fazer homem, né? Para estar no nosso meio. Imagina. Né? É igual um adulto diante das crianças, né? Muitas vezes eu fico vendo as meninas brincar quando elas estão distraídas, aí eu fico escutando, é cada patetice, assim, você fala, nossa, que bobagem, que coisa e tal. Aí você imagina Deus no nosso meio, olhando, fala, ah, estão brigando por causa disso, ah, estão fazendo... Imagina, né? E ele se alegrar, porque ele estava obedecendo a Deus, né? E se alegrar com a condição que Deus concedeu a ele, né? Fantástico. Graça e paz, irmãs. O Josemar Bessa, ele tem uma série de vídeos que ele fala sobre Teodiceia e essa questão da alma, né? E ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre esse a parte da nossa alma que sempre vai viver na Terra sentindo falta, né? Sentindo falta do eterno, sentindo falta de Deus, sentindo falta de estar no céu, sentindo falta de pertencer ao Pai. Porque tem a nossa parte terrena, que tem como eu posso dizer, a consciência, né, de sua finitude, a consciência de que todos nós temos consciência, por exemplo, de que nós vamos morrer, né? Todos nós temos consciência de que nós vamos ficar doentes, todos nós temos consciência de que as coisas podem ficar ruins a qualquer momento, né? E é exatamente essa parte de nós que é a alma, né, que está dentro de nós, que ela é para ser eterna, ela é eterna em sua essência, que entra em conflito, né, com a nossa parte da nossa carne. Então, ele fala, né, baseado nas escrituras, quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê, né, toda essa parte em que Paulo fala sobre o contentamento, é compreender, né, essa nossa guerra interna e vivermos conscientes de que tudo que nós vamos passar na Terra, nós vamos ter que passar mesmo, né? E somente quando nós compreendemos isso é que nós podemos realmente ser contentes, né? Então, não adianta a gente buscar um contentamento como se fosse um contentamento só da alma.
porque nós ainda não somos eternos. Então, os nossos sentimentos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, não consegue ser eterno, porque nós ainda estamos na nossa carne, né? Então, é muito interessante a gente pensar assim, porque, principalmente, eu acho que nós mulheres, nós temos essa capacidade de mudar de sentimento e de pensamento muito rapidamente, né? Então, agora nós estamos felizes, daqui a pouco a gente já não está mais tão feliz, acontece alguma coisa, queimou o arroz, o filho não está muito bem, e nós acabamos perdendo o nosso foco, né? E até o Josemar, ele fala, né, como é que a gente pode manter essa chama acesa, lendo, sem dúvida alguma, a palavra de Deus e extraindo da palavra de Deus as promessas que ele deixou para nós, para que essas promessas nos façam sentir contentamento, que é o que Paulo fazia, né? Então, nas cartas, Paulo sempre falava sobre isso, né? Eu estou passando por coisas muito difíceis, eu estou preso, eu estou sendo torturado, eu estou sendo praticamente morto, porém, eu tenho certeza de onde eu vou, eu tenho certeza de quem eu pertenço, e eu tenho certeza das promessas que meu pai fez, e eu tenho certeza de quem Cristo é, né? Então, o nosso contentamento, por mais que ele seja volúvel, né, por mais que ele mude, ele é um contentamento que ele é baseado, né, nas promessas e não em mera emoção, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se emociona e acha que essa emoção é algo que pode nos manter na Terra, né? Que pode nos manter felizes. E na verdade não é bem assim. Não é a emoção que nos mantém felizes, né? Esse é um pensamento, acho que muito moderno, né? A gente busca felicidade, aquela eterna busca pela felicidade, né? E a gente tenta ficar buscando esse sentimento que nunca acaba, né? E na verdade não é isso. A beleza do cristão é passar por tudo que ele passa, tanto na tristeza, na dor, nas piores partes, nos piores momentos, né? Que nem a gente que está fazendo esse estudo, a gente está identificando problemas, ídolos do nosso coração, a gente está olhando para si mesmo, e não é fácil, né? Eu, por exemplo, quando eu leio, eu tenho que parar assim 2 dias inteiros para ficar olhando para eu mesma e pensando, né? Gente, é difícil você olhar para si mesmo e pensar, eu não sou alguém que eu achava que era, ou eu não tenho essa perfeição que eu achava que era, ou eu não sirvo a Deus como eu achava que eu sirvo, né? Mas é essa consciência da nossa carnalidade, essa consciência, né, que a gente continua pecando, por mais que nós sejamos devotos e religiosos e tenhamos certeza de quem Deus é e tudo mais, ainda existe esse conflito, né, entre a nossa carne e a nossa alma. E isso não deve, de maneira nenhuma, nos fazer parar no caminho. Ao contrário, né, isso deve ser como se fosse uma gasolina para nos mover sempre adiante naquela esperança de, poxa, um dia eu não vou mais ser assim, então eu vou me manter nesse caminho, eu vou aos pés de Deus, eu vou pedir perdão, eu vou buscar de alguma forma melhorar na terra, mas me manter no caminho, porque eu tenho certeza de que se Deus fez essa promessa, se Deus fez essa aliança, se Cristo morreu na cruz por mim, se tudo isso aconteceu, que o Evangelho diz que aconteceu, eu tenho certeza de que eu um dia vou estar nos céus com meu Pai e todos nós vamos ser uma grande igreja nos céus e vamos glorificar a Deus juntos. E lá sim nós vamos poder eternamente, né, sentir esse sentimento que a gente busca na terra, que talvez seja a nossa alma, né, que busca. E eu acho que é um sentimento muito legítimo, né, de sentir falta de Deus, né? Então, quando a gente lê um livro desses que nos mostra o quão distantes nós ainda estamos de sermos como Cristo, né? O quão distante ainda estamos, eu falo, porque todos os dias que a gente senta para ler a Bíblia, a gente ora sobre aquilo que a gente leu, e a gente vai passando assim ponto por ponto do que a gente leu, a gente percebe quanto nós ainda não somos como Cristo, né? E é angustiante, né? Mas ao mesmo tempo é uma promessa que Deus fez, que tudo bem, a gente não é assim, mas um dia nós seremos. Um dia nós seremos como Cristo, um dia nós seremos como Deus, um dia nós seremos como nós nascemos para ser, né, em Adão e Eva.
E isso é algo assim que, sem dúvida alguma, é reconfortante, né? Ao mesmo tempo que é difícil, é reconfortante saber que as promessas de Deus nunca se abalam, né? Amém, irmãos. 1, 2, 3, chamando. 1, 2, 3, chamando. Podem falar, irmãs. O que as irmãs acharam desses exemplos que ela dá? Deixa eu achar aqui. Alguém me ajuda aqui. Qual é a página mesmo que ela começa a dar? Que ela dá o exemplo do suicídio. Exercício. Oi, irmãzinhas, graça e paz, tudo bem? Enquanto vocês estão procurando, eu queria falar de algo que me chamou a atenção, que fala sobre exemplos também que ela deu, né? Que na página 38, ela vai falar sobre o valor do amor de Deus. E ela vai falar para a gente trocar o título do capítulo por melhor do que a vida por coisas específicas, né? E essa parte me chamou bastante atenção, que ela pede para a gente trocar, ao invés de vida, colocar como riqueza, saúde, uma boa reputação, paz. Então, assim como aconteceu, né, com os 3 hebreus, né, os 3 jovens, foi no momento de crise que eles foram provados, né? E a semelhança do povo no deserto, o Senhor também está nos encaminhando no deserto dessa vida, provando muitas vezes o que está no nosso coração, por meio de situações difíceis, né? E me fez pensar muito nisso, nesses exemplos que ela dá, por exemplo, da boa saúde, né? Que é muito fácil falar que Deus é melhor do que a minha saúde quando eu estou saudável. Mas quando o Senhor me coloca numa provação de doença, aí sim o Senhor mostra o que está no meu coração. Então, que como as irmãs comentaram, essa operação do pecado da carne vai estar em nós, né? Mas é a obra de Deus e também deve ser nosso anseio que cada vez a gente veja mais como Deus vê, que realmente Ele é suficiente, que realmente se Ele nos deu a Cristo, Ele vai nos dar tudo que é necessário para que a gente chegue até Ele, né, em segurança, e que a gente possa desfrutar finalmente dessa alegria, mas desde já Ele está operando pelo Seu Espírito essa alegria, esse contentamento firme no nosso coração. E o que ficou bem marcado para mim foi isso, né? E eu lembrei de um versículo, deixa eu ver se eu separei aqui, que está em 2 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo está falando sobre algumas características dos discípulos de Cristo, ele fala assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E me fez pensar nisso, né? Que na hora... momento, tá? Que na hora da aflição, da dificuldade, quando realmente a nossa fé vai ser provada para saber onde está realmente a nossa alegria, que a gente possa lembrar de quem Deus é e de quem nós somos. Que em Cristo nós já temos essa alegria toda, nós já temos, nós já possuímos tudo, né? Que o Senhor já é o nosso galardão. Então, o que eu vejo é mais o Senhor nos dando recursos para que no momento da aprovação a gente também possa ter a Ele como melhor do que a vida, no momento que um filho fica doente. Eu falo isso para as irmãs porque eu sou bem ansiosa, sabe? E às vezes eu sinto que a ansiedade por pensar em males futuros me rouba a alegria e me faz pensar nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, e me abate. Então, aí eu sei que está no meu coração que muitas vezes o ídolo de ter minha filha saudável, de ver ela crescendo, por exemplo, né? Para dar um exemplo assim bem prático assim que me correu pela mente, né? Então, que Deus possa nos ajudar a mortificar esses ídolos com essa visão de quem Ele é, que a terra prometida já foi conquistada pelo capitão da nossa salvação, que a nossa felicidade já está segura em Cristo, e que o Espírito Santo está operando essa alegria no Senhor, no nosso coração, mas que
como o Senhor Jesus Cristo, para olhar para a alegria proposta, a gente vai ter que desprezar, por assim dizer, vai ter que tomar a cruz, que é o que a gente tem ouvido na nossa igreja continuamente. A gente vai ter que suportar a vergonha, a afronta, a identificação com Cristo, a humilhação, e ver que todas as coisas nessa terra são muito pequenininhas comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, o capítulo me fez pensar muito nisso, sabe? Para que o Senhor me ajude a ter essas verdades bem firmes no meu coração, principalmente nos momentos em que a fé vai ser realmente provada, né? Então, louvado seja Deus por nos capacitar, irmãs, para a obra do ministério, que é servi-lo e nos deleitar nele agora e para sempre. Então, eu louvei a Deus, espero que o Senhor grave bem essa mensagem no meu coração. E no dia que eu me esquecer, podem me lembrar dela, porque nós já temos tudo em Cristo. E ainda que nós estejamos tristes nessa vida, passemos por aflições, nós podemos estar alegres no Senhor. Não são duas coisas opostas, elas caminham juntas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, né? Mas no Senhor nós podemos ser alegres, independente de estarmos, às vezes, contristados pelos nossos pecados, pelas aflições, por ver a situação das pessoas à nossa volta, por ver a situação dos nossos filhos. Mas para que isso nos torne ídolos para nós, a gente tem que saber que a nossa alegria já está certa no Senhor. E para que a gente não busque outros meios e dê voz à serpente, achando que o fruto proibido do pecado, ele é agradável, mas os outros não. Se as irmãs forem parar para ver, eu estava lendo Gênesis... Eu estava lendo Gênesis 2 hoje com a Aninha. E depois as irmãs olhem. Que no versículo... meu Deus. Que no Gênesis 2:9 diz que todas as árvores eram agradáveis à vista. Então, Deus criou, os mandamentos do Senhor são um prazer mesmo. Mas o que o pecado diz? Não, aquele fruto proibido da irritação, da impaciência, da ansiedade, ele vai te dar mais alegria, ele vai te dar alguma satisfação que obedecer a Deus não vai. Mas que os nossos olhos estejam firmes no Senhor, para que a gente não caia na conversa do nosso coração, nem dos ídolos, nem dos próprios Satanás. Amém, mas Deus nos ajude nessa batalha da fé. A alegria está muito junto da fé. Quanto mais forte a nossa fé, mais firme vai estar a nossa alegria no Senhor. Oi, irmãs. Queria falar um pouquinho também. Assim, toda vez que as irmãs falam para falar, para comentar tudo e tal, eu fico muito, minha consciência me acusa, né? Por causa dos pecados mesmo e tudo e tal. E aí veio esse versículo, sempre vem à minha mente ele, que fala assim, lá em Filipenses, a gente está até estudando na igreja. Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Porque assim, eu vi nesse capítulo muitas vezes a autora falando a respeito de que nós precisamos amar Deus, que a nossa alegria está em Cristo, e que o próprio Cristo amou a Deus e viveu para amar a Deus. Ele fez tudo para a glória de Deus. E aí eu achei interessante que não só nesse capítulo, mas eu dei uma olhadinha no capítulo anterior, também acredito que nos outros, ela sempre repetia: o Espírito Santo pode tornar Deus seu tesouro maior. Ela sempre falava que quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo de Deus. E a gente pode ter esperança, né? Isso me tocou muito meu coração a respeito disso, porque às vezes eu olho para mim e não vejo, às vezes eu não consigo ver muita mudança, ou às vezes até o próprio amor por Cristo, né? E aí isso me fez pensar, e lembrando desse versículo, que eu ainda não alcancei, mas o Senhor está me conduzindo para o que Ele já alcançou. Então, quando ela fala assim, lembre-se, lá no capítulo anterior, na página 7:3, ela fala, lá no comecinho: lembre-se de que, com suas próprias forças, você não é capaz de produzir em si mesmo amor absolutamente sincero pelo Senhor. Ainda que nós não nos vejamos amando a Deus como nós devemos, a gente tem que ter essa esperança que Ele opera em nós. Não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou primeiro. E nisso é a esperança, porque a gente vai amar a Deus um dia totalmente, não vai haver mais pecado, não vai haver nada que nos impeça de amar Ele.
totalmente. Nem os nossos pecados, nem o mundo, nem nada. A gente vai ter só Ele e nós, glorificando a Deus eternamente. Então, é mais isso assim que eu meditei, para que também as irmãs orem por mim em relação a isso, porque é bem confrontador. Às vezes eu não consigo entender tudo em completude, mas algumas partes me deixam bem pensativa, e aí às vezes eu deixo de falar porque eu fico minha consciência acusando, mas eu creio que o Senhor está transformando não só o meu através desse livro, mas os nossos corações. Amém? Amém, irmãzinha. Louvado seja Deus, né? E muitas vezes a gente vai lendo e a consciência já vai pesando, né? Mas eu creio que esse é o caminho, né? Se a nossa consciência não pesasse, não acusasse, nós estaríamos insensíveis ao Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, louvado seja Deus e que a gente possa, como a gente tem aprendido, né? Não ficar inerte só no lamento, mas clamar ao Senhor misericórdia e buscar estratégias para que a gente seja mais diligente, né? Nessa luta para amar mais o Senhor, para buscar mais dele e se deleitar mais nele. Essa questão da alegria é uma coisa que me afeta muito também, sabe? Parece que as coisas muitas vezes são penosas, né? E como se eu não pudesse me alegrar, né? Como se me alegrar fosse me fazer relaxar, né? Então, é um erro isso, né? Porque nós já temos tudo em Cristo, nós precisamos nos apossar disso, e isso é motivo suficiente para nós nos deleitarmos, nos alegrarmos no Senhor, né? E outra coisa que eu percebo é que muitas vezes essa alegria não vem justamente porque nós estamos olhando para as coisas que nós não temos, para as coisas desta terra. Então, por exemplo, a questão dos filhos muitas vezes traz uma certa angústia, né, da educação de filhos e tudo mais, mas nós temos a promessa de que o Senhor cuida de todas as coisas, né? De o Senhor é sábio. Então, a conversão dos nossos filhos estão nas mãos de Deus. Então, a gente precisa se alegrar, a gente não precisa ficar, né, como se dependesse de nós, né? Então, é um exercício muito grande mesmo. Mas louvado seja Deus por tudo, né? Quer falar mais, Cá? Só pegar um pouquinho da sabedoria aqui do Thomas Watson, né, que ela citou bastante. Tem uma frasinha dele que ele fala assim, que há duas coisas que sempre achei difíceis. A primeira é fazer os ímpios se entristecerem e a outra os piedosos se alegrarem. Então ele vai falar que muitas vezes as nossas consolos internos vão se enfraquecer e as nossas aflições vão aumentar. E ele fala que um dos remédios para isso é realmente, como a irmã Camila Lucchesi falou, se apossar das promessas de Deus, né? Aí, falando desse contexto, uma das promessas que ele dá é falar que justamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor sempre vai nos dar um escape, né, da sua palavra, e para a gente se apegar mesmo às promessas de Deus, para que a nossa fé seja uma âncora da alma mesmo, né, que no meio das tempestades do nosso pecado, da nossa vida, a gente tem segurança no Senhor, é uma âncora que está na rocha, está em Cristo. E por mais que seja muito difícil você fazer um piedoso se alegrar, para o Senhor não é impossível, né? Nos dá essa alegria, assim, essa chaminha da alegria que nunca se apaga. Quer falar mais alguma coisa? Passar para as irmãs. Só complementando mesmo tudo que foi dito, realmente ver um cristão triste não é próprio do cristão, né? E eu me coloco nessa lista de cristãos muitas vezes que fica triste por coisas momentâneas do pecado, coisas desta vida, sendo que nós temos coisas tão maiores, tão grandiosas, que são as promessas de Deus mesmo para nós, né? E uma vez pensando sobre isso, né? Foi alguém que deu um exemplo, né? Um ímpio olhando para outro crente e falando assim: crente, para ser assim igual você, preocupado com tudo,
ranzinza, mal-humorado, triste com a vida, realmente não faz sentido, né, irmã? Se a gente for pensar, não faz sentido. Então, é muito bom. O estudo, realmente, o capítulo 5 foi bem, muito bom. Amém, irmãos, que não tenhamos medo de nos alegrar no Senhor, né? Que a irmãzinha colocou, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Tudo isso faz parte dessa ideia da transformação da mente, né? Porque é um exercício, muitas vezes, mental, né? Você se apossar das promessas do Senhor por fé, pedir para que o Senhor faça com que isso desça no nosso coração e, ao mesmo tempo, fazer esse exercício mental de já tenho no Senhor, eu não preciso me preocupar com isso, eu posso me alegrar, eu posso descansar em Deus. De ver, né, que o que eu tenho em Deus é mais valioso do que a proposta que o pecado está me fazendo, né? É fantástico, que o Senhor nos ajude, irmãs, nos ajude a olhar para Ele e enxergar Ele como mais valioso mesmo, do que todas as coisas, né? Melhor do que a nossa vida. Amém, irmãs? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fiquei feliz, muitas comentaram hoje que é a primeira vez que falaram hoje, hein? Louvado seja Deus, que bom. Por hoje é isso mesmo, então? Amém, então, irmãzinhas. Vamos despedir. Que o Senhor nos dê graça para a semana que vem. Nos confrontarmos novamente, né? O capítulo da semana que vem. Conhecendo o seu coração, igualmente confrontador, né? Que o Senhor nos dê graça. Amém, irmãs? Eu queria... Té, escolhe alguém para orar, para nós encerrarmos. Pode orar, Ju. É que você está aqui na minha frente. Vamos orar, queridas irmãs. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos por tantas bênçãos, Senhor nosso Deus. Que estudo maravilhoso, ó Deus, que grandioso, Pai. É estudar, Pai, e identificar os ídolos que há no nosso coração, Senhor Deus. Sabemos que a Tua palavra é aberta para nós, para ensino, para repreensão, correção, Senhor nosso Deus, e que a tempo e fora de tempo nós possamos ter os nossos ouvidos, Senhor nosso Deus, atentos àquilo que o Senhor tem nos orientado. Que os nossos corações estejam deleitáveis, Senhor nosso Deus, nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias, Pai. Que em todo instante da nossa vida, nós possamos estar na Tua presença, Santo Deus. Possamos estar, Pai, olhando para o alvo, olhando para Cristo, buscando, Senhor nosso Deus, uma felicidade repleta totalmente no Senhor. Ó Santo Deus, nós te louvamos pela vida de Cristo em nós, por Cristo ter morrido, Pai, ter dado o Teu sangue puro, Deus, por nós, pecadores, Senhor nosso Deus. Que por Tu ter nos resgatado, Senhor nosso Deus, ainda que nós não merecemos nada, ainda que ainda somos rebelados contra o Senhor, ainda que temos corações idólatras, Pai, o Senhor tem nos remido, o Senhor tem, nosso Deus, nos puxado a todo tempo, Senhor nosso Deus, do fundo do poço, Pai, mas nos levado a olhar para o alvo, olhado tão somente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por cada mulher que pode, Senhor nosso Deus, estar tendo essa oportunidade, Senhor nosso Deus, de ler, de estudar. As irmãs que estão se preparando, Senhor nosso Deus, para trazer, Pai, a intensidade desses estudos para nós. Nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos, Pai. Capacite a mais mulheres, Senhor nosso Deus, tirando toda a vergonha, todo o medo, Pai, para que possamos, Senhor nosso Deus, estar tendo o privilégio de estudar a Tua palavra, direcionada tão somente pelo Senhor, Pai. Dai-nos a felicidade de estarmos em Cristo, contentes, satisfeitas, Senhor nosso Deus, e sempre, Pai, sempre lembrando que Jesus é o Senhor que fortalece, Pai, o Senhor que socorre nos momentos da angústia, o Senhor que nos leva, Senhor nosso Deus, a estarmos tão somente esperançosas que um dia estaremos contigo como família, Pai, família da fé.
Obrigado por aqui na terra, Senhor nosso Deus. Nós já temos o privilégio de passar esses momentos gloriosos e maravilhosos na tua presença, estarmos, Senhor nosso Deus, em momentos de orações, em momentos, Senhor nosso Deus, de comunhão. Nós te louvamos, Senhor nosso Deus, porque nós já estamos passando um pouco do céu aqui, Senhor, e que um dia, Pai, nós possamos estar contigo. Que os nossos corações almejem, Senhor nosso Deus, e desejem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha nos buscar, Senhor nosso Deus. Que tudo seja no teu tempo e que os nossos corações possam estar, Senhor nosso Deus, lutando contra todos esses ídolos que nós temos dentro de nós, Pai. Que esses pecados, Senhor nosso Deus, possam ser colocados diante de Ti em arrependimento verdadeiro e real e que nossas vidas possam estar transformadas em Cristo. É em Teu santo nome, Jesus, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus, né? E aí, Biazinha? Vamos dar tchau. Tchau. Tchau, Timóteo. Irmãs, Deus abençoe. Tchau, Bia. Tchau, irmã. Deus abençoe. Tchau. Tchau, demais. Tchau, Nicolas. Tchau, Nick. Tchau, Kézia, tchau, Tá, Marinha. Tchau, Nuno. Tchau. Tchau, João. Olha quem tá ali, ó, escondidinho. Com a camisa igual do Thiago, camisa preta. Tô aqui, ó. Tá ali. Passa aqui, boa soneca. Tchau, Joaquim. Boa soneca. Gente. Tchau. Tchau, Silvio. Tchau, gente. Silvinho. Vai ser um amigo. Tchau, Silvinho. Ai, Manu. Ai, meu Deus. Tchau, Tayara. Tchau, daqui. Tchau, Tayara. Tchau. Eita, vem aqui do lado de cá, Tayara. Bia. Vem aqui, Tayara. Tá, deixa a Tayara vir. Ai, ele vai mexendo. Dá tchau, Tayara. Tayara aqui, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. A parede da Débora tá bonita, hein? Você viu? Legal, muito legal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.